Bom, continuando então o vídeo sobre Ramsés, né, na sequência dos principais faraós egípcios, eu tive que dividir o Ramsés em duas partes, né. O Ramsés II, então, como eu disse, ele é o principal faraó egípcio até pelo tempo que ele governou. Consta as lendas sobre esse faraó, né, existia toda uma mística ao redor do Ramsés, que o Ramsés, ele, quando ele era jovem, ele ainda nos primeiros anos do seu reinado, ele vai a uma expedição no Sudão, né, ao sul do Egito, e naquela época, o Sudão fazia parte do Egito, né? Então ele andando pelas florestas do Sudão, ele encontra um jovem leão abandonado, um filhote de leão abandonado, né? Que fatalmente ia ser morto. Ele pega esse leão, né? E juntamente com o seu cachorro, né? Ele vai criar os dois, o cachorro e o leão, que vai criar os dois juntos como animais de estimação. Então, um dos fatores dele ter sobrevivido, talvez, a tentativas de golpe e assassinato, é que ao redor da cama do Ramsés dormia o cachorro e dormia o leão, né? Ninguém ia ser louco para chegar perto da cama do Ramsés tendo um leão dormindo aos pés da cama, né? Então, existia toda essa questão, né, do Ramsés. É muito interessante isso. Outro fato interessante, assim, que a, a primeira, assim, a primeira decisão, a primeira preocupação do faraó quando ele assumiu o poder era garantir a sua continuidade, né? A sua descendência. Porque se alguma coisa acontecesse com o faraó, que ele viesse a morrer de repente, ele tinha que ter a certeza de que alguém da família dele, que ele teria um filho que herdaria o poder. Porque se ele viesse a falecer sem ter ninguém, fatalmente ocorreria uma disputa pelo poder, né? Uma guerra civil. E uma guerra civil naquela época enfraqueceria o reino e deixaria o reino à mercê dos seus inimigos, né? Os egípcios tinham vários inimigos também. Mesmo aqueles que existia diplomacia, que tinham relações, né, comerciais com os egípcios, poderiam ser potenciais inimigos. Então, um reino forte era um reino que não poderia ter uma guerra civil. Então, a primeira preocupação do faraó ao assumir o poder era garantir a sua sucessão. Por este motivo, né, o Ramsés, ele teve como a sua principal rainha, a sua rainha, né, sua primeira mulher, vamos dizer assim, a Nefertari. Só que a Nefertari, ela gerou apenas um filho para o Ramsés, porque se ele escapou dos tentativas de assassinato, ela não. Ela foi envenenada e acabou morrendo muito jovem ainda, né? Então, o Ramsés tinha no seu harém em torno de 80 mulheres, incluindo a princesa Hitita, né, quando foi selado o acordo de paz que eu falei no vídeo anterior, né, a princesa Hitita então se casou com ele, então era uma das que estavam no seu harém. Então 80 mulheres, e ele teve com essas 80 mulheres, ele teve em torno de 280 filhos, né? Parece muita coisa, e é realmente, né? Mas, como eu disse, ele tinha que garantir a sua sucessão. Tanto isso é verdade que não é o Ramsés, não é o primeiro nem o segundo filho que assume o poder quando o Ramsés deixa o poder aos 83 anos. O Ramsés não tinha morto, não tinha morrido, ele deixou o poder, né? É o seu 12º filho chamado Merneftah. Um detalhe assim, ó, eu fiz uma referência ao Tempo de Milhões de Anos, né? É até o tema do quinto livro dessa série. E o Tempo de Milhões de Anos, então, é o tempo que ele mandou construir as margens do Rio Nilo, e onde seria o descanso eterno do faraó. Nesse templo, para verificar assim, para demonstrar a habilidade e o conhecimento que os egípcios tinham na arte da construção, né, arquitetura, engenharia, cálculos matemáticos, o templo, né, cercado na frente tem as estátuas gigantescas do Ramsés e da rainha, e ele é profundo, e lá no fim do corredor tem um trono onde o Ramsés sentado ao lado da Nefertari. Uma vez por ano, né, o sol entra pela porta do templo, né, e ilumina a figura do faraó sentado no seu trono. Qual dia é? É um dia específico do ano, não foi feito aleatório isso, né? Então esse dia é justamente o dia do aniversário do Ramsés. No dia que o Ramsés fazia aniversário, o sol ilumina ele. Né? Que coisa mais fantástica isso, né? A habilidade que os egípcios tinham de construção, de conhecimento de engenharia e matemática, né? Esse tipo de coisa requer um autoconhecimento.
Na era moderna, nos anos 60, final dos anos 50, o, o Egito, né? Porque o Egito só tem um rio, né? Que é o rio Nilo. Então, para se prevenir de secas, até porque a população cresceu muito, né? Era necessário então fazer uma barragem, né? Existem várias quedas d'água no rio Nilo. Então, o Egito projetou uma barragem, a barragem de Assuã. Só um detalhe: o lago dessa barragem iria deixar o templo de milhões de anos do Ramsés submerso. O que os egípcios fizeram então? Contrataram os melhores engenheiros, né, construtores do mundo na época, e eles cortaram o templo do Ramsés II em pedacinhos, em cubos, como se fosse um grande quebra-cabeça. Cortaram em cubos e remontaram alguns quilômetros acima no rio Nilo, para que quando a barragem estivesse pronta, o lago não tapasse, né? Não tapasse o templo de milhões de anos do Ramsés. Ramsés era o principal governante egípcio, né? Então não podia ter isso acontecendo com o templo dele. Né? É um dos principais destinos turísticos do Egito, é o templo de milhões de anos de Ramsés. E eles conseguiram manter essa questão do dia do aniversário, né, o sol batendo na estátua do Ramsés. Né? Os construtores atuais conseguiram fazer isso aí. Bom, após então Ramsés, então após a saída do Ramsés do poder, assume o poder não o primeiro nem o segundo, foi o 12º filho do Ramsés, chamado de Menefta. E é este filho aqui, é este faraó, quer dizer, né, é o Menefta, que vai morrer no Mar Vermelho perseguindo Moisés e os hebreus. Não é o Ramsés II, como se coloca em alguns livros aí. Na verdade é o Menefta. Inclusive, tem um diretor de Hollywood, né, o Ridley Scott, ele gosta muito de fazer filmes de época, e filmes épicos, né? E quando ele filmou Reis sobre reis e deuses reis, né? Ele disse, inclusive, que ele usou a figura do Ramsés, mas ele sabia que não era o Ramsés que havia então perseguido o Moisés. Ele usou apenas para tornar o filme mais comerciável, mais vendável, né? Usou uma figura de um faraó mais famoso. Menefta é um faraó mais obscuro, durou muito pouco tempo no poder, até porque ele morre, né? Ele acaba enfrentando o Moisés, a tentativa e a fuga dos hebreus do Egito, e em sua perseguição, então, ele morre afogado no Mar Vermelho. Então, faraó Mernefta. Né? Existem depois alguns outros faraós, né, menos famosos e menos relevantes, e eu vou pular para a última delas, né, que muito famosa, lendária também, e é a faraó Cleópatra, né? O nome dela, na verdade, é Cleópatra Filipator VII. Ou seja, existiu seis Cleópatras antes dela. Mas a Cleópatra famosa é a Cleópatra VII. A Cleópatra, descendente de Ptolomeu, ela não tinha sangue egípcio, né? Porque é na época do período ptolomaico, né? O Ptolomeu era um general de Alexandre o Grande e ele era grego. Então ele que fica a responsabilidade de cuidar, governar o Egito, e ele se torna faraó. Ele admirava muito a história egípcia e ele assume o cargo, né, o posto de faraó. E ele governa, eles não são odiados, né, como os Ixos foram, por exemplo. Não. A Cleópatra, a Cleópatra se considerava uma egípcia, né? Ela não tinha o sangue egípcio, mas ela se considerava uma egípcia. Esse livrinho aqui é muito bom, Formação do Egito Antigo. Pequenininho, fácil de ler, fininho, né? Se lê em algumas horas, uma hora e meia, por aí já consegue ler esse livrinho aqui. Muito bom esse livro. Bom, então a Cleópatra, ela assume o poder na época que o Egito era medíocre militarmente, não tinha condições de enfrentar o poderio dos romanos, né? Roma no auge do seu poder, Júlio César. Ela tem inclusive um caso com Júlio César e 2 filhos com ele, na tentativa de evitar que o Egito se tornasse uma colônia romana. Ela não amava de fato Júlio César, né? Ela tentou, ela, assim, ela fez com que o Júlio César se apaixonasse por ela, né? E tentar lutar pelo seu país, né? Pelo Egito. Então o Egito nessa época não tinha uma força militar, né? Não tinha um poderio militar relevante
não tinha como bater de frente com Roma. Só que o Júlio César é assassinado. E aí há uma divisão de poder em Roma e o Egito agora toca por um jovem general chamado Marco Antônio. E consta que a Cleópatra era muito bela. O Marco Antônio também se apaixona pela Cleópatra, mas agora ela se apaixonou por ele. Aliás, Marco Antônio e Cleópatra é um dos casais da história, famosos, né? Até pelo seu trágico fim, né? O amor impossível dos dois, né? Cada qual de um lugar diferente, assim como Romeu e Julieta, né? E o próprio Ramsés e Nefertari são casais famosos na história. Então, o Marco Antônio se apaixona pela Cleópatra e começa a viver como um marido da Cleópatra. Só que há uma questão aí. Naquela época já existia casamentos arranjados e o Marco Antônio era casado com a irmã de Otávio Augusto. Otávio Augusto é o general que controla o poder em Roma, porque houve uma divisão, né, um triunvirato. O general Lépido, um senhor já de idade, velho, ele ficou com o Oriente. E Otávio Augusto ficou com Roma, né, e as regiões à sua volta, e o Marco Antônio com o Egito. E como o Marco Antônio tinha um casamento de arranjo, né, arranjado com a irmã do Otávio Augusto, ele não gostava dela de fato. Quando ele vai ao Egito, ele se apaixonou pela Cleópatra. E o que acontece em si? Quando o Otávio Augusto fica sabendo que o Marco Antônio, ao invés de transformar o Egito numa colônia, ele não faz isso, pelo contrário, ele doa terras de Roma para o Egito e, pior, ele vive como esposo de Cleópatra. O Otávio Augusto, então, enfurecido, declara guerra a Marco Antônio. O Senado lhe dá plenos poderes e Otávio Augusto se torna, então, o primeiro imperador romano. Inicia-se um novo período da história romana. E Otávio Augusto marcha com o seu exército, com as suas legiões, contra Marco Antônio. Marco Antônio contava também com legiões romanas, que eram as tropas romanas que estavam ao seu serviço no Egito. E eles se confrontam. Marco Antônio é derrotado e antes, quando ele vê que vai ser preso, ele pede para um escravo, né, matar ele. E Marco Antônio é levado, né, agonizando para o palácio da Cleópatra. A Cleópatra, quando vê aquela cena, ela percebe que não teria solução, que ela, primeiro desesperada pela morte de Marco Antônio, e ela percebe ali que ela também seria presa, provavelmente morta, degradada e humilhada em público. E o Egito, que ela tanto amava, viraria uma colônia romana. Então, para evitar isso, para evitar de ser presa e para evitar de ver o Egito uma colônia romana, ela pede que venha, então, que a serva traga um cestinho com frutas. E dentro daquele cestinho com frutas tem uma víbora egípcia, uma das mais mortais serpentes do Egito, né? Uma gota do veneno mata várias pessoas. E aí ela enfia o braço ali dentro, o braço esquerdo, e a serpente vai picar ela. E ela morre. Todo o seu séquito, né, todas as pessoas, os seus servos que estavam ali acompanhando a Cleópatra, todos eles fazem a mesma coisa. Quando o Otávio Augusto e os romanos chegam no palácio e na Câmara Real, se deparam com a situação de todos mortos, né? Então a Cleópatra entra para a história, né? Não por ter feito assim, uma obra muito relevante, por ter feito um governo muito brilhante. Ela não tinha poder militar, nem uma riqueza para fazer isso. Ela se mantinha no poder. Mas ela entra para a história, né, por esse caso, esse trágico caso de amor que ela teve com o Marco Antônio e a sua morte, né, através de um suicídio. Então, sobre os faraós seria isso, tá? Muito obrigado e até a próxima. Se gostaram dos vídeos, então dê um like, né, assim, acione o sininho lá, tá?